Até eu tive a oportunidade hoje. Como eu falei um dia desses, a Rebeca, ela desejou, ansiou, enfrentou o mundo e o Raimundo para estar no iHope. E ela, no iHope não, no F-Hope. E ela esteve em Florianópolis, recebeu muito do Senhor lá. E aí eu falei para ela, Rebeca, seria importante que você repartisse com a igreja aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração. Então eu quero desafiar você a receber da porção. Muitos aqui investiram até para ela estar lá, nós pessoalmente e como igreja investimos, muitos dos que aqui estão. Então eu quero desafiar você a abrir o seu coração e preparar o teu coração. Um dia, quem sabe, o Senhor trará uma palavra tão especial, em linha com o que nós cremos, da maneira como nós nos portamos como igreja, e você, quem sabe, tem uma oportunidade para nos abençoar também. Amém, queridos? Aí, como pastor dessa família, eu pedi para que o pai dela viesse orar por ela aqui, para que ela seja cheia da unção e da graça do Senhor. Quero convidar você para ficar em pé e fazer isso, e estender as mãos para cá. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é Deus, é fiel e justo em tudo que o Senhor faz. Pai, sobre a minha filha nesse momento, eu quero orar com a igreja, declarar sobre ela as janelas do céu, as portas dos céus, Pai, aberto. O Espírito Santo que traz a revelação da Tua palavra, esteja sobre ela, Deus, trazendo luz, Senhor Deus, o que ela vai falar, clareza, que nossos corações estejam preparados, Deus, para receber o que ela preparou em Ti, Senhor. Pai, usa ela, Senhor Deus, como porta-voz do Senhor nesse tempo aqui, Deus. Pai, que através da vida da Rebeca, Deus, nós possamos nos alimentar espiritualmente do Senhor, Pai, dos frutos dos céus, Pai, algo que o Senhor tem preparado para ela, para que nós possamos, Pai, nessa noite, experimentarmos, Pai. Abençoa, guarda o coração dela, Pai, em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja, tudo bem? Só vou tirar minhas coisas aqui, só um pouquinho. Tá bom. Então, boa noite, agora é direito. Tudo bem? Gente, estou um pouco nervosa, nunca preguei nem nada, então tenham paciência comigo, por favor. Em julho, eu fui para o F-Hop, que é lá em Floripa, e o F-Hop eu fiz um curso que eles ofereciam, que é o Fascinação. O Fascinação é um intensivo de devoção e oração, então a gente tinha aula durante as manhãs, tinha algumas oficinas de tarde, a gente tinha horas que a gente ficava na sala de turno, a gente tinha que ler a palavra, a gente aprendia sobre o Senhor. Então foi um tempo que o Senhor me presenteou para aprender mais sobre Ele. E eu quero agradecer a todos que investiram na minha vida. Toda vez que eu falo, me dá vontade de chorar, porque eu tenho muita gratidão no meu coração pela vida de cada um que investiu na minha vida. Tinha muitas pessoas lá que as igrejas nem se importaram delas estar lá, não sabiam às vezes que elas estavam lá, e é muito especial ter vocês comigo, sabe? E é um privilégio estar aqui falando para vocês, por mais que eu esteja muito nervosa, repartir do que eu vivi lá, repartir com vocês. Não foi em vão que vocês investiram. E eu oro para que o Senhor alcance a família de vocês, e não só vocês, com mais conhecimento de Deus, que é a única coisa que nós precisamos.
depois dessa introdução, eu vou falar um pouco sobre um Salmos que falou muito comigo. Eu mudei várias vezes o que eu ia falar hoje, mas hoje eu estava orando, falei, meu Deus do céu, acho que eu não estou preparada para falar, o que eu vou falar? E enquanto eu falei, Deus, por favor, me ajuda, Senhor Jesus. E o Senhor começou a trazer na minha memória o que eu vivi lá com Ele, de maneira sozinha mesmo. A gente tinha uma aula que era sobre atributos de Deus. Então a gente aprendeu sobre justiça, sobre o amor do Senhor, sobre o zelo do Senhor. Então a gente aprendeu várias coisas sobre o Senhor mesmo. E um Salmos que me acompanhou assim durante toda a fascinação, não só nessa aula, mas fora das aulas também, foi Salmo 103. Se quiserem abrir, vai ser meio que a base. Salmo 103, do 17 ao 18. Ele inteiro fala sobre a misericórdia do Senhor. E a parte que eu quero ficar mais... ser mais direta, assertiva, vai ser no 17 e no 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Esse capítulo foi muito importante para mim, porque muitas vezes na minha vida eu tentei procurar uma suficiência em mim mesma, e isso nunca me levou a nada. E eu não sabia porque eu ficava frustrada comigo mesma, ou porque ansiedade fazia parte da minha vida, ou porque inúmeras questões faziam parte da minha vida. Não conseguia sair desse lugar. Mas era o fato de que eu não rendia essa insuficiência ao Senhor. Aqui, a palavra misericórdia, ela, na origem do latim, é formada por uma junção de duas palavras. Miserere, que significa ter compaixão, e cordis, que significa coração. E as duas juntas significam ter compaixão do coração. Significa ter a capacidade de sentir aquilo que o outro sente, se colocar no lugar do outro e aproximar seus sentimentos dos outros. E no hebraico, que pode ser sede, significa ser gracioso, devoção, generosidade, sentimento fraternal e maternal, favor e amor constante. Esses são os significados de misericórdia. Então, um pouco falando sobre a misericórdia. Antes da misericórdia alcançar as nossas vidas, a gente se encontrava aqui, a palavra ela descreve aqui em Efésios 2, 1 ao 5. Eu vou ler daqui mesmo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre elas, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, aqui nesse capítulo, ele fala sobre como a gente estava condenado à morte eterna e como a gente como a gente pertencia ao reino das trevas. E como o Senhor foi misericordioso o suficiente para transportar a gente não só para salvação, mas para a gente se tornar cordeiro com Cristo. Isso é surreal para minha mente. Como nós, pobres pecadores, podemos ser cordeiros com Cristo. Uma pessoa que é cordeira, ela divide a herança daquilo daquilo com a qual pessoa você está dividindo. E nós, que pecamos, erramos e não fizemos nada para merecer, o Senhor vem e derrama a sua misericórdia de novo sobre todos nós. E a gente pode receber da recompensa, a gente pode viver
desfrutando daquilo que Jesus conquistou. Em Hebreus 10, 31 fala: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Além da gente ser livrado da morte eterna, nós também fomos livrados da ira de Deus. E pior é nós irmos para o inferno, pior é a gente cair na mão do Senhor. Ele sim é temível, ele sim é grande, o diabo não tem nada, não se compara à grandeza do Senhor. Não é uma guerra de igual para igual, Deus e o diabo. O Senhor, nós éramos inimigos de Deus porque o Senhor odeia a iniquidade e Ele ama a justiça. Inúmeras vezes na palavra o Senhor sempre estendeu a misericórdia dele. A gente pode encontrar isso em Êxodo, quando Moisés lá com o povo, Salmo 51, que fala sobre Davi sendo confrontado por Natã, quando ele teve um caso de adultério com Betseba, e o Senhor sempre os alcançava. O Senhor sempre vinha e dava uma chance de se redimir e se entregar a Ele. Nesse sentido de misericórdia, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Isaías 6. Eu decidi focar mais em Isaías 6, nessa parte. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro de Isaías. Isaías foi escrito pelo profeta Isaías. O nome de Isaías significa salvação de Deus. Ele é descrito como filho de Amós, e acredita-se também que Isaías ele era da realeza, porque ele tinha muito acesso aos reis da época. E o ministério dele durou durante 40 anos, então de 740 a 700 anos antes de Cristo. Ele auxiliava no reino de Judá, e ele viveu em uma época que tinha muita incerteza, e nesse capítulo, principalmente falando sobre isso, ele começa assim, eu vou ler do 6 até o 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nessa época aqui, do versículo 6, o rei Uzias tinha morrido, e o rei Uzias era um rei que aproximava o povo de Deus. Então, era uma época que antes do rei morrer, era uma época que Israel estava muito próspera, porque ele era alguém que andava com o Senhor. E o rei Uzias também era amigo de Isaías. Então, Isaías perdeu essa estabilidade numa amizade e perdeu o reino também, ficou muito incerto, porque não sabia o que ia acontecer, não sabia se ia ter uma depressão econômica, não sabiam se ia ter uma guerra civil. Então, foi um tempo de muita incerteza, no contexto dessa visão de Isaías. Aí, Isaías ele decide buscar, ele vai ao templo para adorar, e lá ele tem um encontro com o Senhor face a face. Esse encontro com o Senhor, ele vê tudo que acontece no templo, toda a grandiosidade que acontece lá, e ele olha para si mesmo e fala: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei dos exércitos. Aqui, a gente pode ver que Isaías, ele reconhece, ele tem uma consciência de quem ele é. Então, quando nós estamos andando próximos do Senhor, é impossível a gente não olhar para nós mesmos e vermos tudo que a gente precisa tem nele, e tudo que falta em nós. Então, conforme eu fui lendo aqui e vendo como
nós precisamos, como é importante nós termos a consciência da nossa natureza. Nós precisamos andar perto do Senhor e saber que a gente depende dele. A gente não é bom. Isaías, ele não tinha matado ninguém. Isaías não tinha sido abusado de ninguém. Isaías não tinha feito pecados que a sociedade diz que é pecado. Isaías era um homem pecador, porque desde o momento que ele nasceu. E por mais que ele fosse profeta, o Senhor, ele mesmo sabia a condição dele. Isso. E esse ato de reconhecer e admitir significa admitir e certificar-se como verdadeiro. Então, ele não só viu quem ele era, mas ele falou: Senhor, não tenho para onde ir. Ele não fugiu do Senhor, ele não se escondeu do Senhor, ele não decidiu fugir daquilo de quem ele era e tentar se consertar de uma maneira nas suas próprias forças. Um exemplo disso é quando Adão e Eva tentam se cobrir no jardim depois de pecar. Eles pecam e depois eles tentam pegar as folhas das oliveiras e se cobrir depois de terem errado e terem visto a consequência da vida pecaminosa que eles tiveram, da decisão que eles tiveram. E aqui Isaías, ele se volta para o Senhor, ele rende o coração dele ao Senhor e ele sabe que não tem para onde ir. É o Senhor é a misericórdia do Senhor que se estende sobre ele. E o Senhor, aqui no versículo 7, o Senhor, com a misericórdia dele, ele vem e toca os lábios de Isaías e diz que a iniquidade dele foi tirada e o pecado dele foi perdoado. Além dele ser pecador, ele precisar do Senhor, ele foi tocado pelo Senhor, foi purificado pelo Senhor naquele momento. O Senhor, com uma extrema misericórdia, vem e o toca. E além disso ainda, o Senhor vem e fala: quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor tem tanta misericórdia sobre as nossas vidas que Ele sabe da nossa condição, mas Ele quer que nós vivemos dependentes dEle. E é isso. E nós viveremos dependentes dEle. Não adianta a gente lutar e buscar suficiência em outros lugares, suficiência em nós mesmos, tentar acertar, tentar ser um bom marido, uma boa esposa na nossa força, tentar mudar nosso jeito, tentar fazer promessas vazias, se a gente não ter um encontro real com o Senhor e reconhecer quem nós somos e que nós precisamos dEle. A misericórdia do Senhor, ela está conosco todos os dias, e aqui eu trouxe alguns versículos que falam sobre essa misericórdia. Isaías 54:10 fala: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Também tem Jeremias 31:3: com amor eterno te amei, por isso com benignidade e sede te atraí. Salmo 25:6: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Lamentações 3:22-23: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova o Senhor cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós podemos viver confiando na misericórdia do Senhor, ou nós podemos não crer nela, simplesmente não crer nela, viver cada dia após dia da mesma forma, tentando buscar em outros lugares, tentando lidar com a culpa sozinho, tentando lidar com os medos sozinho e não levando aos pés daquele que é o único que é digno da nossa confiança. Nós não somos dignos da nossa própria confiança, nós não temos força para nada e nós dependemos do Senhor. E Isaías, mesmo assim, reconhecendo a sua natureza, ele rendeu aos pés daquele que é digno e aquele que pode purificá-lo. Ele rendeu-se aos pés do Senhor e ele teve um ministério de 40 anos. Nesse versículo aqui, nesse contexto, ele começa o ministério dele como profeta e ele profetiza a vinda do Deus que ele está falando, Deus encarnado. 700 anos depois, ele tem o privilégio de ter
um encontro com essa verdade que vai acontecer só 700, que ele vai poder profetizar, e isso vai acontecer 700 anos depois da vida dele. Sobre a misericórdia, eu estava lendo um livro que se chama Conhecimento do Santo, que é do A.W. Tozer. Se vocês puderem ler algum dia, leiam, é muito bom. Eu trouxe uma parte que fala sobre a misericórdia de Deus, e é muito boa. Eu vou ler um pedacinho. Será que a nossa incapacidade de experimentar conscientemente a alegria pura da misericórdia é resultado da nossa descrença, da nossa ignorância ou de ambas? Esse foi o caso de Israel, porque lhes dou testemunho, declarou Paulo sobre Israel, de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Eles falharam porque havia algo que não sabiam, algo que teria feito a diferença. E sobre Israel no deserto, o autor de Hebreus escreveu: porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviam. Para receber misericórdia, devemos primeiro saber que Deus é misericordioso. E não basta crer que ele certa vez tenha demonstrado misericórdia a Noé, ou a Abraão, ou a Davi, e o que fará novamente em um glorioso futuro distante. Devemos crer que a misericórdia de Deus é ilimitada, gratuita, e por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, disponível para nós, agora em nossa situação presente. Podemos suplicar por misericórdia a vida toda sem crer, e terminar nossos dias sem ter mais do que uma triste esperança de que, em algum dia, algum lugar, a receberemos. Isso é morrer de fome do lado de fora do local onde nos espera um banquete para o qual fomos insistentemente convidados. Ou podemos, se assim quisermos, apossar-nos da misericórdia de Deus, pela fé, entrar e assentar-nos com as ávidas e destemidas almas que não permitiram que a descrença e a falta da confiança se abatessem do rico banquete preparado para elas. Aqui tem uma parte de um hino do Charles Wesley, que era irmão do John Wesley, que foram avivalistas. Fala assim: levanta-te, ó minha alma, levanta-te, abandona teus medos e as tuas culpas. O sangue do sacrifício em meu lugar se apresenta. Diante do trono está meu fiador, com o meu nome escrito em suas mãos. Meu Deus fez as pazes comigo. Ouço sua voz perdoadora. Ele me reconhece como filho. Não preciso mais temer. Confiadamente me aproximo e clamo: Pai, Abba, Pai. No decorrer desses salmos, do primeiro salmos que eu falei, do único, acho, Salmo 103. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Esse versículo me marcou muito, porque vem de um lugar onde Deus é relacional. Deus, ele se compadece. Ali fala que misericórdia, do latim, Deus está se colocando no seu lugar, ele está sentindo o que você está sentindo. E isso é uma coisa muito além, parece, muito além de nós, para que a gente possa compreender. Mas é real. O Senhor é assim, o Senhor se compadece daqueles que temem a Ele, Ele guarda a parte da aliança dEle. E é isso, eu queria orar. Foi bem breve, eu falo meio rápido. Orar por aqueles que têm não vivido segundo a misericórdia do Senhor. Tem se apegado à culpa, se apegado a medo, se apegado a mentiras que têm aprisionado vocês mesmo. E assim como um dia já me mantiveram presa. Mas o Senhor tem vida e vinda em abundância para nós. E misericórdia. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor Jesus, porque Tu és um Deus misericordioso, Deus, para aqueles que temem ao Teu nome, Senhor Jesus. Nós reconhecemos, Senhor, que nada somos sem Ti, Pai.
Nós reconhecemos, Deus, que nós precisamos do Senhor para respirar, nós precisamos do Senhor, Deus, para desejar o Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo, Pai. Nós precisamos, Deus, da Sua graça e Tua bondade todos os dias, Deus. Senhor Jesus, nós te pedimos, Deus, para que o Senhor venha estar acessando os lugares da nossa alma, Pai, que não tem se rendido à Sua misericórdia, Deus, que não tem reconhecido, Senhor Jesus, que nós precisamos de Ti, Deus. Nós nunca seremos suficientes, nós nunca seremos suficientes, Deus, comparado, Deus, à Tua suficiência, Deus. Tu és suficiente em si mesmo, Pai. Tu és um Deus grande, um Deus alto, Senhor Jesus. Tu é aquele que deve ser exaltado no nosso coração, Tu deve ser aquele que nosso socorro bem presente, Deus. Tu deve ser aquele que nós compartilhamos o nosso coração, aquele Deus que a gente apoia, Senhor Jesus. Se apoia, Pai. Tu és aquele Deus que vai nos manter fiéis a Ti, Deus, até o final, Pai. Porque é o Senhor que é bom, o Senhor que é misericordioso, o Senhor que nos livra do mal, que nos livra da Sua própria mão, Pai. Eu oro, Deus, para que você alcance o coração de cada um aqui, Deus, que tem relutado, Senhor Jesus, em aceitar, Deus, a Tua misericórdia sobre a vida deles, Deus. Eu oro, Deus, para que as mentiras, Deus, que têm roubado, Senhor Jesus, as sementes e as verdades do Senhor sejam, Deus, derrubadas por terra nessa hora, Pai. Que eles, Deus, possam ver, Deus, por fé, Deus, que a fé deles seja, Deus, aumentada, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito, Pai. Que eles cresçam, Senhor Jesus, no conhecimento da palavra, Deus, que assim a fé deles seja aumentada, Deus. Eu oro, Deus, para que eles possam, Deus, tomar passos de fé, Deus, passos corajosos em direção ao Senhor, Pai, porque o Senhor não nos acusa, o Senhor em nenhum momento acusou Isaías, Senhor Jesus, mas o Senhor nos deu uma vida melhor ainda do que nós imaginamos e que nós merecíamos receber, Deus. Muito obrigada, Deus, pela Tua misericórdia que tem nos sustentado, Senhor, todos os dias, Deus. Nós Te devemos tudo, Senhor Jesus. O Senhor é digno de tudo, o Senhor é digno da nossa confiança, o Senhor é digno do nosso olhar, Pai. O Senhor é digno das nossas decisões, Pai. O Senhor é digno, Deus, das nossas renúncias, Deus. Seja exaltado, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Que não seja um evangelho, Deus, da boca para fora, mas, Deus, que a gente possa provar, Senhor Jesus, ainda mais profundamente de quem Tu és, Deus, a cada dia, Deus, que não paramos, Deus, aqueles que têm se sentido, Deus, parados, Deus, sem conseguir sair, que já são mais maduros na fé, Senhor Jesus. Eu oro, Deus, para que um novo nível, Senhor Jesus, seja liberado sobre a vida deles. Uma nova paixão, Senhor Jesus, um novo amor pelo Senhor, Pai. Um amor, Senhor Jesus, que venha estar, Deus, realmente entranhado neles, Senhor Jesus. Que doa, Senhor Jesus, que eles sejam feridos pelo Teu amor, Pai. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha estar se revelando os Teus atributos, revelando a Sua misericórdia, assim como o Senhor tem revelado a minha. O Senhor vem estar revelando a vida de cada um, Deus, que o Senhor é um Deus que deseja se relacionar conosco, Deus. Então eu oro, Deus, para que o Senhor nos ensine a valorizar, Senhor Jesus, a zelar, Deus, pelo convite que o Senhor tem feito de maneira contínua, Deus, para nós, Deus, todos os dias, Pai. Ensina-nos a Te valorizar, Deus, ensina-nos a dar aquilo que o Senhor é digno de receber. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor Jesus, pelo privilégio que é aprender sobre Ti, falar sobre Ti, Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa igreja, Deus. Obrigada, Deus, pelo coração abençoador dessa igreja, Deus. Obrigado pelo coração do pastor Valdir, da pastora Helenice, Deus, pelo zelo que eles têm pela Tua palavra, Senhor Jesus, por serem um homem e uma mulher, Deus, fiéis, Senhor Jesus, a Tua palavra, pessoas de caráter, Senhor Jesus. Ah, Deus, quão raro isso é nos dias de hoje, pessoas que têm trocado a sua fé, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem mantido, Senhor Jesus, os Seus pés fiéis a Ele, Pai, os pés deles fiéis a Ti, Jesus. Muito obrigada porque o Senhor tem se movido nessa igreja, Deus. Muito obrigada porque o Senhor tem feito crescer os ministérios de crianças, Senhor Jesus. Tem levantado líderes, Deus, nesse último ano, Senhor. Muito obrigada porque isso tudo é a misericórdia e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não merecemos, mas nós somos gratos, Senhor Jesus. Seja exaltado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós Te louvamos.
Nós te agradecemos, Pai, porque aquilo que o Senhor fez na vida da Rebeca nesse tempo, com certeza, selou, marcou, aprofundou aquilo que ela já tinha no coração de experiência com o Senhor. E como ela mesma disse, Pai, nós oramos para que Deus, esse encontro que Isaías teve com o Senhor, tanto tempo antes, Pai, que a Rebeca tenha encontros contigo, encontros aonde vão fortalecer a fé, vão dar ânimo e esperança para ela, para prosseguir todos os dias diante do Senhor e na tua presença, Pai. Deus, usa ela, que esse seja o primeiro de muitas vezes que ela virá ministrar com graça, ousadia e sabedoria diante do Senhor. Pai, nós profetizamos uma geração de jovens, adolescentes, crianças, cheios da tua presença. Pai, uma geração que proclamará as tuas virtudes, proclamará quem tu és e fará diferença nesse tempo, nessa geração, trazendo muitos para conhecerem o Senhor na intimidade, em nome de Jesus. Amém. Permaneça mais um pouquinho em pé, nós já vamos estar encerrando. Quando nós assistimos o encerramento do iHope lá, que se apresentaram, as equipes se apresentaram, e eu vi a Rebeca, acho que foi a primeira que se apresentou, né, fazendo adoração, e o meu coração, minha garganta deu um nó, eu me arrepiei todo, fiquei tomado de alegria. Daí eu até comentei aqui, imagine os pais dela, né, o Alceni, a Clenir e a Milena, que também servem nessa casa. Agora imagine o coração do pai dizendo, minha filha amada se derramando aos meus pés. Sabe, queridos, esse é o desejo do papai para cada um de nós. Esse é o desejo do pai para os jovens. Por isso eu fiz a abertura do culto dizendo que os filhos, dei a palavra, dizendo que os filhos vão estar olhando para os pais, para o lugar onde os pais vão. Então você que está na igreja, teu filho está olhando. Os que não vieram, o filho está olhando que não veio. Então, o contrário também é verdadeiro. O pai que se entrega à leitura da palavra, o filho está olhando, ele também vai desejar isso. Nós fizemos uma reunião na quinta-feira aqui com os adoradores, e aí eu comentava com a Rebeca e o Jorge, que tem um devocional que a Casa de Oração faz. Eu vou estar acessando esse devocional e vou colocar no grupo da igreja. Esses dias eu pedi para que não coloquem mais, ou me ajudassem, no sentido de não colocar nem um bom dia, porque só o fato de você estar ali já é um bom dia. Não colocar videozinho, porque eu vou colocar esses devocionais. Porque, amados, uma igreja que não se alimenta da palavra, uma igreja que não acessa o que o Senhor determinou como alimento para nós, é uma igreja doente. Uma igreja, um indivíduo que não come, que não se alimenta, que não se cuide, que não bebe água conforme há necessidade, que não faz exercício, é uma pessoa doente. Então, nós precisamos ter todos os nutrientes da palavra. Amém, amados? Ela falou muito sobre misericórdia, e me vem muito forte o texto, a palavra do Senhor dizendo que as suas misericórdias são as causas pelas quais nós não somos consumidos. Então a misericórdia é muito importante. Um dia desse eu fui visitar o Favinho, acho que foi na quinta-feira, né, Favinho? E aí o Favinho, sempre quando eu vou lá, ele diz, pastor, qual a palavra que tem para mim? Mas nós entramos em alguma série de assuntos lá, e eu acabei não liberando a palavra para ele. Mas eu vou liberar para ele hoje, porque essa palavra é para todos nós. Um versículo só, Davi dizendo, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Amém. Nós precisamos nos ver libertos, nós precisamos nos ver livres das acusações que a nossa alma intenta contra nós mesmos.
Eu falei sexta-feira aqui, no tempo que tivemos com os líderes, que tem muitos Sambalates e muitos Tobias tentando contra as nossas vidas, e a verdade é que muitas vezes eles estão dentro de nós, e nós precisamos expulsá-los das nossas vidas, para que tenhamos livre acesso ao Papai. Amém, querido? Estenda suas mãos para frente, quero orar, pedir ao Senhor que te abençoe. Pai, muito obrigado pela vida de cada um desses amados que aqui estão, pelas famílias que estão aqui reunidas, por esses que estão dizendo um sim ao Senhor, e sendo modelos e referenciais para os seus filhos. Pai, eu quero clamar no nome de Jesus, que experimentem vitórias nessa semana, que tenham, Pai, todos os dias, em todos os momentos, a manifestação da Tua glória sobre as suas vidas. Meu Deus, que em toda a caminhada haja êxito, porque haverão de caminhar nas veredas do Senhor, e a poderosa mão do Senhor os assistirá em todo o tempo, para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus.